Renato Gaúcho vai mudar o time para o jogo contra o Vitória? O Fluminense vem com jogadores que estão retornando ao elenco, retornando a disponibilidade para o treinador, chegando como opções. E, bem, depois que um treinador chega e ganha 4 jogos seguidos, ele tem autonomia para poder fazer praticamente a mudança que quiser. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora para mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Já chega deixando aquele like maroto, se inscrevendo aqui no canal. Estamos aí já com os nossos 258.400 inscritos. Vamos embora para a gente bater 260 mil inscritos logo. Beleza? Vamos lá, tá? A gente abre esse vídeo aqui falando sobre possibilidades para o jogo contra o Vitória. Isso porque quem acompanhou aí a chegada do Renato Gaúcho até agora percebeu que o treinador ainda, como é que eu vou dizer assim, ainda não rompeu 100% com o time do Mano Menezes. E eu não sei nem se vai romper, não sei o quanto que o time do Renato é igual, se esse já é o time do Renato Gaúcho. Mas se você reparar as 3 escalações do Fluminense, que ele coloca o time principal, que ele não rodou o time, né, contra o GV San José pela Sul-Americana, ele escala o Fábio, aí em 2 ele escala o Samuel Xavier, porque o Guga tá lesionado. Então dá pra dizer que, né, que ali ele também não fez mudança, e até o próprio Mano já não tinha decisão mesmo entre Guga e Samuel Xavier direto, né? Então ele escala Fábio, ele escala Thiago Silva em 2, aquele não escala o Thiago Silva, ele escala o Ignacio, né? Mas aí é uma mudança por lesão. Ele escala Freitas nas 3, tal qual o Fábio. E ele escala nas 3 também o René, tá? Nas 3, óbvio, o Fuentes está lesionado, mas quando ele poupou, ele escalou o Léo Jance. Nos 3 jogos que ele tem como equipe principal, ele escala o Martinelli. Em 2 ele escala o Hércules, em 1 ele não escala, ele escala o Bernal. E aí vem uma dúvida que eu já tenho. Por quê? O Bernal só foi titular porque o Hércules foi poupado, ou o Bernal foi titular porque ele fez 2 boas partidas quando entrou e o Hércules ainda não engrenou? Daqui a pouco eu vou botar o campinho ali e vocês vão ver que pode acontecer uma novidade, pode vir uma surpresa grande aí pra esse jogo contra a equipe do Vitória, tá? Mas vamos lá. Então o Samuel Xavier jogou os 3 jogos, porque entrou no lugar do Guga, jogou os 2 jogos seguintes como titular, o Martinelli jogou os 3 jogos como titular, mas o Bernal jogou 1, e o Hércules jogou 2 porque estava fora por condição física. Toda vez que o Hércules esteve disponível, ele foi titular, tá? No time do Renato Gaúcho com a equipe principal. Outro que também foi titular nas 3 vezes em que esteve disponível, né, com a equipe principal foi o Lima. O Lima foi titular nos 3 jogos, saiu, não estava se sentindo muito bem na partida contra o Corinthians. Não sei como vai estar a condição física dele para o jogo contra o Vitória, tá? Mas é outro que foi titular em todas as oportunidades que o Renato Gaúcho teve de colocá-lo. Só que a situação do Lima é um pouquinho diferente, porque todo mundo sabe que ele está esquentando o lugar para o Paulo Henrique Ganso. O Ganso não é reserva do time. Talvez hoje o Ganso seja, porque tá todo mundo no dia 18 de abril, o Paulo Henrique Ganso está no dia 29 de janeiro. Ele acabou de começar a pré-temporada dele. Talvez até pior, na verdade, porque ele ficou um tempo muito maior do que apenas um mês de férias parado. Ele ficou quase 4 meses parado. Então vai ser um ritmo ainda muito devagar, não vão apressar as coisas, até porque quando você está no iniciozinho de temporada, você tende a ter lesões musculares, e aí a gente já viu o Thiago Silva tendo agora um pouco depois de um tempo, né? O Hércules flertando com isso, e perder o Ganso agora numa lesão muscular seria praticamente garantido que ele não chega bem no Mundial, né? Teria 2 jogos só até o Mundial, precisa se recuperar de uma lesão, mesmo que num grau um pouco mais leve. Então, não sei até que ponto o Ganso já recupera a sua posição para esse jogo contra o Vitória. Por outro lado, não sei se o Lima... Acho que o Lima agrada mais ao Renato, mais ao treinador do que à torcida. Isso eu acho que dá para dizer. Mas não sei também como está a questão física do Lima. Na verdade, nesse caso até questão de saúde dele mesmo, né? Mas ele foi, todas as vezes que ele teve oportunidade, ele escalou o Lima como titular. No ataque, Agostinho Canóbio, a mesma coisa. Todas as oportunidades que ele teve, ele repetiu esse ataque. Canóbio, Arias e Cano. Ou seja, dá para dizer que no início do trabalho do Renato Gaúcho ele tem uma base. Fábio, Samuel Xavier, É porque o Thiago Silva sempre que esteve disponível foi titular, né? Então vamos lá. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Nesse momento ele não tem o Thiago. Martinelli, Lima, ou Ganso, porque ele ainda não tem o Ganso.
Arias, Canóbio e Cano. Dentro dessa estrutura básica, e a gente coloca aí a questão na nossa tela, os jogadores aqui na nossa tela, tem algumas pouquíssimas dúvidas para esse jogo contra o Vitória. Aliás, algumas pouquíssimas, não tem dúvida pra cacete aí na tela. Mas umas são maluquices minhas, tá? Vamos lá. Fábio, acho que é meio fato, né? O Fominha vai jogar direto. Na lateral esquerda, será que ele poupa o René nesse jogo? E vai de Léo Jance? Ou até mesmo, tá? Pode ser que a gente esteja vendo um Renato que vai jogar a Vera contra o Vitória e vai poupar na viagem pro Chile, tá? Eu não duvidaria disso, não. Eu, inclusive, já estou no Chile, né? Não falei isso na abertura do vídeo. Já estou aqui no Chile. No domingo, quem vai fazer a transmissão lá no Jornada é o João Paulo Rocha, que vai narrar no meu lugar. Então acompanha aí a transmissão, mas o Lessa vai estar na transmissão, vai estar toda a equipe. Eu tô também desconfiando que pode ser que ele não poupe contra o Vitória e, por exemplo, traga uma equipe alternativa pra cá contra o União Espanhola. A condição do Fluminense é muito boa no grupo e tal. Óbvio que perder aqui deixaria a condição muito em atenção, né? Mas, enfim. Se ele for poupar, eu acho que essa rodada talvez dê uma dimensão um pouco disso. Eu acho que não tem como ele botar pra jogar o René, por exemplo, jogar Vitória e União Espanhola, porque sábado que vem tem clássico contra o Botafogo. E aí eu acho que você tem que chegar 100% no clássico contra o Botafogo. A gente não pode não ganhar do Botafogo de novo, gente. E aí, se os jogadores que jogaram... Ah, Gabriel, mas os jogadores ganham R$1 bilhão, eles têm que jogar direto. Tem, ué. Mas saúde tem limite, meu amigo. Não há dinheiro que compre saúde. Então, se o maluco jogar 2 jogos, ele vai chegar fisicamente abatido pro jogo contra o Botafogo. Ah, mas ele pode ganhar $3 bilhões, ou ele pode ganhar 5 conto. Se ele jogar 2 jogos seguidos, com uma viagem pro Chile no meio, e alguém que já vem jogando uma sequência de jogos, ele não vai chegar na plena forma física num clássico. Então não tem essa conta aí. Então, em um desses 2 jogos, creio eu que vai precisar rodar o time. Talvez rodar um pouco contra o Vitória, um pouco contra o União Espanhola, pode ser uma alternativa. Mas eu não duvido da gente ver o René fora de um dos 2 jogos nessa semana, não. Na zaga, a minha única dúvida aqui do Thiago Santos pro Freitas é o seguinte: se ele quiser poupar o Freitas. Porque acho que o Ignacio e o Freitas deram uma boa resposta na quarta-feira. Sem o Thiago Silva, acho que essa é a dupla. O Thiago Santos talvez tenha ficado um pouquinho mais para trás. Mas, enfim, o Freitas está, como eu falei, é um daqueles que está jogando direto. Pode ser que perca a vaga? Pode ser. Acho pouco provável, acho que a zaga ele mantém. No meio de campo, vocês viram que eu não botei Bernal ou Hércules, ou Martinelli ou Hércules. Eu botei o Hércules como lateral direito aqui porque uma hora o Samuel Xavier vai precisar ser poupado. A gente já viu o Caio Borges, lateral direito da base, treinando no profissional. A gente já soube também que o Thiago Henrique estava treinando volante da base, que já não é mais da base, né? Já tem mais de 20 anos, mas estava treinando também no profissional e chegou a treinar como lateral direito. Tá sem o Guga. E o Hércules foi quem ele jogou pra lá no jogo da Sul-Americana. Pode ser que role, pode ser que role. Enfim, então fica aqui no suspenso. Eu acho que o Hércules joga esse jogo. No lugar de quem? Não gostei muito da partida do Bernal contra o Corinthians, mas acho que ele não saca o Bernal assim tão fácil. Enfim, tem o Nonato nessa conta aqui também, tá? Que eu acho que como o Martinelli jogou 3 seguidas, não duvidaria de surgir um meio de campo, por exemplo, com Bernal e Nonato. E o Martinelli ir pro banco descansar nesse jogo, não, tá? Nonato entrou bem na quarta-feira. Gabriel, por que não colocar o esquema no meio de campo do jogo de quarta-feira? Tira o Lima e tira o Ganso, que eu já falei aqui da questão da posição, né? Que a posição é do Ganso, mas já sabia o quanto de condição física ele tem, e acho que ele deve jogar contra o Vitória. Acho que o Lima vai pro banco e o Ganso é titular. Mas, por exemplo, podia tirar os 2 e botar 3 volantes. Eu cheguei a pedir essa escalação contra o Corinthians fora de casa. E pediria talvez num clássico contra o Flamengo, num Palmeiras fora, num Internacional fora, em alguns times que eu acho que tem um poderio ofensivo melhor do que o do Fluminense para controlar o jogo. E aí eu acho que os 3 volantes cumprem uma função de dobrar em cima do meio, destruir as jogadas pelo meio, deixar nas laterais a função dos pontas reduzirem as jogadas e ter saída em projeção, né? Saber criar saídas, que é algo que o Renato Gaúcho tem conseguido muito, na verdade. Você pega a abertura de placar nossa lá na Neoquímica Arena, é de um ataque em velocidade do Fluminense e tal, que vai gerar uma bola depois na área, no escanteio e tal, a bola vem, Germancano cruza. É um time que consegue atacar, o time do Fluminense tem conseguido com a bola no pé atacar. Mas eu não vejo isso contra o Vitória dentro de casa. Acho que não tem porquê o Fluminense... Existe uma questão de hierarquia, de camisa, de time, mas propriamente de time, tá? De jogadores. De que o Fluminense não pode entrar em campo olhando como o Vitória vai jogar. O Vitória que tem que entrar em campo olhando como o Fluminense vai jogar. Para esse jogo, acho que não tem uma discussão sobre isso.
E aí eu acho que 3 volantes eu não iria por esse caminho, não. Pra fechar, se o Aras for poupado, entra o Serna. Acho que é isso aqui pela direita, não tem possibilidade. Acho que o Cano também não pede, o Cano tá sem fazer gol. Se estivesse fazendo gol direto, talvez fosse, mas sem fazer gol, acho que ele não pede e não reagiria bem a ser poupado agora. E na ponta esquerda, esse Keno Canóbio aqui é o Keno hipotético, né? Por que o Keno hipotético? Porque é o Keno que entra no segundo tempo, é o Keno que a gente quer. No último jogo, inclusive, não foi escolhido pro jogo, mas acho que não era jogo pra ele mesmo, não. Mas o Keno que entrou, por exemplo, que foi titular contra o San José, eu gosto, mas era um time muito fraco. O Keno que entrou contra o Red Bull Bragantino, entrou bem, mas é um Keno que foi titular, tirando o San José, foi titular contra o Volta Redonda na semifinal do Carioca, não me agradou. Foi titular contra o Boa Vista, não me agradou. Foi lá na estreia contra a Portuguesa, até que foi ok. Então assim, é um Keno que até agora, na temporada, jogou poucos primeiros tempos e não me agradou nos primeiros tempos. O Canóbio, eu acho que cumpre uma função importantíssima, mas aí tá na mesma cota do Nonato, contra times um pouco mais fortes. Mano a mano, talvez, não sei como é que o Carpini vai escalar o Vitória, se vai botar uma linha mais defensiva, como tentaram fazer alguns adversários com linha de 5 e tal. Acho que o Keno seria crucial, mas assim, precisa ser o Keno que a gente acha que tem potencial para ser. E não o Keno que, quando foi titular, não conseguiu romper linha. Enfim, essas são as prováveis mudanças. Muitas dúvidas para esse jogo. Tem treino nesse sábado ainda. Provavelmente boa parte dessas decisões vão ser tomadas durante o dia de hoje. Beleza? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.